Mais uma aqui da série do Meu Propósito é o Fracasso, isso não tem a menor problema. Contei duas histórias do Hopi Hari, agora vou contar uma da transição, porque, como eu já falei, novembro de 2002, ano da Noite Escura da Alma, sou demitido do Hopi Hari, aquele bruto impacto, ter que lidar com a perda, mas ao mesmo tempo, né, uma das primeiras pessoas que eu liguei é o Zé Carlos Teixeira Moreira, que é um mentor da minha vida. Ele fala: parabéns, agora você pode trabalhar pela ética do prazer. E junto com todas as reflexões que eu estava fazendo, isso me impulsiona a aprofundar minha reflexão e então eu tomo essa decisão de trabalhar. Naquela época eu falava trazer a espiritualidade e consciência para as organizações. Começo a conversar com várias pessoas, né? Tinha tido histórico de ser muitos anos de finanças e depois tinha sido CEO do Hopi Hari, então não tinha nenhuma experiência com desenvolvimento de pessoas, a não ser as experiências com o meu próprio desenvolvimento. Então começo a conversar com algumas pessoas muito queridas, Pedro Mandelli, o Cabreira e a Vic. E sou super bem acolhido pelo Cabreira e pela Vic. Na Vic, naquela época, estava começando a pensar em fazer a associação Vic Bloch, que era presidente da DBM, hoje tem a consultoria dela. Eu sou extremamente grato a Vic por ter colocado a mão e me ajudado a fazer essa transição. Mas então eu me animei muito, porque tinha a possibilidade de ir ajudar a Vicky de fazer a sucessão na DBM e depois assumir a presidência da DBM. E quando eu me animei, a Vicky falou: putz, mas tem um problema aqui que a DBM está sendo vendida lá fora, eu não posso assumir esse compromisso com você, então tem que esperar. Então eu comecei a ficar ansioso e aí tem um aprendizado super importante que eu tive, que foi de dar um passo para trás, para eventualmente integrar coisas, para dar um passo para frente. A Método Engenharia, de uma outra empresa que eu sou muito grato, tinha feito um acordo com a Redding Grifo para lançar fundos imobiliários. E eu queria muito já estar no futuro, já estar fazendo as coisas ligadas ao meu propósito. Nesse momento eu dei um passo para trás, dolorido, e aceitei fazer esse projeto para implementar a área imobiliária na Redding Grifo. Primeiro foi em parceria com a Método, no fim a Método acabou saindo e eu fiquei mais ou menos 10 meses na Redding Grifo. E que foi uma experiência muito importante para mim. Eu tinha convicção de que aquilo não era totalmente alinhado ao meu propósito, mas era o melhor lugar para exercitar meu propósito. Foi uma experiência muito importante para integrar minha relação com dinheiro e prosperidade. Eu vinha de experiências, tanto na Método quanto no Hopi Hari, de muita escassez, de ter que lidar com falta de caixa, atrasar fornecedores. E fui para um lugar de muita abundância. A Redding Grifo naquele momento estava crescendo demais com a área de asset, e depois foi vendida para o CS First Boston. Então eu entrei num lugar de muita abundância. Aprendi muito com as pessoas que foram para lá, além de poder implementar a área de fundos imobiliários, que foi voltar para muita coisa que eu tinha aprendido na Método. Então eu tive que fazer um trabalho, um esforço interno de integrar aprendizado e fazer aquilo com qualidade, bem feito. Pude contribuir com algumas outras coisas para a Redding Grifo, e aí tem, acho que talvez a experiência. Eu já estava muito ansioso para ir para a DBM. Eu mesmo comecei a ajudar a Grifo a fazer um encontro de todas as lideranças. E nesse meio tempo, a Vicky falou: Marcelo, pode vir, vai dar certo. E eu queria fazer um encontro mais, né, eu queria levar o Newton Bonder, queria fazer uma reflexão mais aprofundada, e no fim levei o Newton Bonder, que eu gosto muito, mas teve muita resistência das pessoas e muito questionamento. E essa foi uma lição que eu aprendi, que depois eu comecei a valorizar na minha vida e ensinar muita gente, né? O melhor lugar de exercer o seu propósito não é idealizando o dia que ele vai ser no futuro, mas é exercitando ele no lugar onde você não gostaria de estar e onde não faz sentido. E é aqui que é o convite de você trazer a sua integridade, trazer a sua escolha de oferecer o seu melhor, mesmo que as condições não sejam aquelas que você idealizou, até porque na vida quase sempre as condições não vão ser aquelas que a gente idealiza. Então essa integridade, essa força, mesmo apesar dessa dor de oferecer o melhor,
mesmo que não esteja sendo completamente valorizado ou entendido por todo mundo. Foi uma lição bem importante. Esse período foi bem de muito aprendizado olhando para trás, mas na época estava difícil de ver isso e de enxergar isso.